Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos e à equipa que o acompanha terem vindo aqui ajudar a clarificar enfim, alguns aspectos da legislação, em particular da DMIF II. Eu observo que consideram que de forma geral a transposição, enfim, noto que consideraram que a transposição é globalmente relativamente fiel à diretiva. Eu acho que é um facto realmente efetivamente positivo, e também tomei boa nota das preocupações que nos transmitiram. E gostava de saber, aqui tinha uma pergunta específica que diz respeito à situação, porque referiu agora, aliás, o engenheiro Faria de Oliveira, aqui na última parte da sua intervenção, disse, enfim, referiu uma questão que a nós também nos preocupa, que é, nesta fase, esta legislação é uma legislação muito extensa, que vai implicar mudanças muito significativas em todo o panorama financeiro de Portugal e da Europa. Infelizmente, nós já estamos numa fase em que a diretiva já está em vigor, apesar de não haver ainda da legislação nacional, estarmos só agora a tratar dela, e, portanto, eu tinha duas perguntas. Em primeiro lugar, considera que a maioria das instituições financeiras, referiu que estão a fazer um grande esforço, mas considera que as instituições financeiras com quem tem contactado se encontram numa situação de poder aplicar a diretiva de uma forma relativamente confortável, se estão preparadas para a diretiva ou se será necessário ainda muito mais trabalho. E esta pergunta é especialmente relevante no caso das instituições mais pequenas, sendo que é um facto que em Portugal as instituições financeiras, de forma geral, são mais pequenas do que, enfim, em média, do que as que existem são mais pequenas do que no resto da Europa, portanto é uma preocupação que nós temos, saber o estado de preparação e se os custos que já tiveram e os custos que terão têm sido, enfim, comportáveis ou não. Isto é a primeira preocupação. Depois referiu aqui algumas questões específicas que a APB considera que vão para além da diretiva, e eu gostava de perguntar, enfim, nós temos visto os pareceres que foram enviados pela APB, pusemos aqui a pergunta que a APB também põe sobre o artigo 90D do REGICS, que permite que o Banco de Portugal possa ordenar a suspensão da comercialização de certos, enfim, de depósitos e produtos de crédito. Nós perguntámos aqui, especificamente, tendo em consideração que tínhamos recebido este parecer, também falámos com o Banco de Portugal, que nos respondeu, face a esta situação, que considera que o que está na transposição tem, enfim, a norma tem detalhe suficiente para que a aplicação desta norma 90D seja, enfim, relativamente standard, enfim, será aplicada com condições iguais para todos os bancos. Portanto, eu gostava de saber se as suas ou se as vossas preocupações vão para além disso, porque existe uma preocupação que as normas sejam aplicadas de forma igual a todas as instituições. A pergunta que eu ponho, essas preocupações da APB vão para além dessa questão, porque o que nos disse o Banco de Portugal, e olhando com algum cuidado para a norma, vê-se que efetivamente tem uma série de condicionamentos que nos parecem, enfim, ser relativamente pacíficos, digamos, no sentido de permitir que seja usada, enfim, que seja aplicada de forma relativamente transparente. Portanto, isto é uma pergunta, se calhar, enfim, bastante específica, mas já agora gostava de saber a sua opinião. E já agora, no 309, também referem aqui, referiu na sua introdução inicial, e eu presumo, olhando agora para o parecer de novo que nos foi enviado aqui à Comissão da APB, referem-nos no artigo 309 e um novo artigo ao Código dos Valores Mobiliários, que se faça uma alteração de forma a retirar uma palavra da definição do conceito de distribuir. Ora, a questão que eu ponho aqui é a seguinte: nós, enfim, consideramos, a pergunta que eu tenho aqui é uma questão de custo-benefício. Em que medida é que
os custos para as instituições financeiras serão assim tão significativos em produzir e comercializar produtos que sejam efetivamente adaptados às necessidades dos clientes, ou adaptados, enfim, porque muitas vezes, enfim, em Portugal temos este problema peculiar da educação, enfim, financeira ser limitada, em certos aspectos. Eu não vejo, a pergunta que eu ponho é se os custos de fazer isso, dessa tal necessidade de adequar os produtos às necessidades dos clientes, se os custos adicionais que vêm nessa medida são assim tão enormes que justifiquem simplesmente retirar esta medida, quando na realidade os benefícios parecem-nos ser, enfim, relativamente pacíficos. E, portanto, eu tinha esta pergunta se numa análise de custo-benefício, sendo que poderá isto ir para além um pouco da diretiva, pergunto se acha que o custo-benefício não vale a pena, no fundo. Obrigada. Obrigado. Nós estamos